Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, do curso de Teologia, nós vamos falar sobre traduções e versões da Bíblia. Vamos entender melhor essa importante abordagem para nós compreendermos sobre a tradução, qual é a melhor tradução para se ler a Bíblia, qual a diferença de uma tradução e de uma versão. Então, um conteúdo muito importante para o nosso crescimento. Então, vem junto comigo nesse aprendizado. Uma versão é quando o autor ele utiliza da equivalência dinâmica, isto é, o método pelo qual ele lê o texto original, o texto na língua ou hebraico, Antigo Testamento, ou grego, Novo Testamento, e em cima do seu entendimento sobre aquela passagem, ele vai transcrever o texto, ele vai escrever de novo, mas dentro da sua compreensão, ok? Nesse caso, esse processo de extrair do texto original a sua compreensão e escrever um texto baseado naquele entendimento, utilizando o método equivalência dinâmica, nós temos a definição de uma versão. A Bíblia, linguagem de hoje, seria um exemplo de uma versão. Já a tradução é um processo no qual se utiliza a equivalência formal. Nesse caso, o tradutor ele vai analisar o texto palavra por palavra e vai fazer uma tradução, respeitando cada palavra do texto, tendo que ele vai, de repente, mudar um pouco a ordem de uma palavra para outra, mas ele vai ser exato na questão do texto original. A Septuaginta é um dos primeiros textos que foram traduzidos. A Septuaginta é a tradução dos 70. Foram 72 judeus que traduziram a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, para o texto grego, koiné. Dessa forma, nós temos a Septuaginta, a primeira tradução, e aqui se aproxima mais do texto original. Temos a tradução Vulgata, bem conhecido, no qual foi traduzido por São Jerônimo os textos do Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego para o latim. Essa tradução ocorreu a pedido do Papa Damaso I, aproximadamente no quarto ou ao quinto século depois de Cristo. A tradução de Lutero é a conhecida tradução da Reforma Protestante. Isto ocorreu pelo alemão para que as pessoas pudessem ter acesso da Bíblia que não fosse na língua latim, que era muito corriqueira naquela época. Feita por João Ferreira de Almeida, a tradução do original para o português é a mais conhecida, é a que nós temos mais acesso, a qual nós utilizamos com maior frequência. Além da compreensão do que é uma tradução e uma versão, é importante que nós venhamos a conhecer os tipos de textos. As traduções e as versões, elas se basearam em 3 tipos, que é o tipo crítico, o tipo receptus e o tipo majoritário. Das cópias dos textos originais, nós vamos ter essas 3 qualificações: crítico, majoritário e receptus. O texto crítico é um dos mais antigos. Isso faz com que ele seja um dos mais confiáveis. Se data do segundo, terceiro ou quarto século.
Foram nesse período que esses textos foram encontrados, suas cópias. Esses textos, apesar de serem muito confiáveis, eles não possuem uma quantidade grande. Nós não temos um número expressivo de cópias dos textos críticos. Já as cópias, conhecidas como texto majoritário, possuem uma enormidade expressiva de cópias. Nós temos aí 5.321 cópias que são identificadas como um texto majoritário. Entretanto, eles não datam algo tão próximo dos textos originais. Foram encontrados no 9º século depois de Cristo. Sobre os textos críticos, nós temos a Bíblia revista e atualizada, a Bíblia do Shed, a Bíblia Plenitude, Contemporânea e a Thompson. Já utilizando os textos majoritários e receptos, nós temos a Revista e Corrigida, nós temos a Fiel, nós temos a King James, a Bíblia de Genebra. Apesar desses 3 tipos de cópias apresentarem algumas diferenças, essas diferenças não anulam ou também não mudam as doutrinas fundamentais da fé. Em alguns textos nós vamos ver um acrescento de uma frase, de uma palavra, coisas bem pontuais que não vão acabar interferindo no fundamento da fé cristã. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!